Vamos lá, vamos lá. Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre esse pequeno texto aqui, que é do Etchevarria, né, que é o Neurose. Não sei se vai dar para ver isso em foco, enfim, tá meio contrário, mas é isso. Neurose, Santidade e Pecado, na obra de Rudolf Allers. É um texto do professor Martim Etchevarria, tradução do Robert Barbosa Batista. O Robert fazendo uma menção aqui honrosa é, a ele. Ele é um estudante de psicologia que há muito tempo ele é como se fosse um cara que fica garimpando mesmo obras raras do Allers, de tomistas de maneira geral. E ele começou a traduzir muitas obras, não obras completas, mas muitos textos. E eu tenho vários desses. Assim, é fácil você achar na internet, de repente, um texto do Echevarria ou de qualquer outro que foi ele que traduziu. Então, quero mandar um abraço para ele aqui, aproveitando esse momento. Então, vamos lá, né? Neurose, Santidade e Pecado na obra de Rudolf Allers. Então, primeiro momento, é importante a gente colocar o nosso campo aqui, que, que é um tema que é meio incomum, né? Quando a gente pensa em psicologia, para quem já passou pela faculdade, para quem está na faculdade, usar essas duas palavrinhas, né? Santidade e pecado, para a gente falar de um texto, né, de psicologia, de um psicólogo comentando, né, um texto, uma ideia do psiquiatra Rudolf Allers. Apesar da gente entender muito tranquilamente, sem grandes problemas, de que, ok, a gente pode conversar sobre isso, a gente pode meditar sobre isso, isso é um tema que entra na obra deste autor, não deixa de ser, nos dias atuais, uma certa polêmica, né? Um certo incômodo que pode gerar em muitos profissionais de psicologia. Então, para quem está aqui, ainda está nesse momento desta aula, eu peço que assista, né? Veja a visão, né, do Rudolf Allers sobre esse tema. Até porque ele está colocando ali, tem a neurose, né? Neurose está no assunto, santidade está no assunto, pecado está no assunto também, tá? Então, vamos lá, eu dividi em algumas partes esse texto, que é justamente o professor Martin Etchevarria trazendo o que é o pensamento do Rudolf Allers dentro dessa perspectiva. Então, a gente começa logo no início do texto, o professor Martin ele vai trazer uma certa tensão natural que todo cristão que é psicólogo, ele inevitavelmente ele encontra na sua prática. E aqui eu não estou entrando na polêmica aqui de existe psicologia cristã ou não, não é o assunto que eu quero trazer para esta aula de hoje, até porque o texto não está falando sobre isso exatamente. Mas a realidade é que muitos cristãos que são psicólogos eles enfrentam certos conflitos quando vão estudar a psicologia, quando vão, sobretudo, praticar, né? Ou seja, quando vão para a prática, para a psicoterapia propriamente dita. E isso acontece porque muitas vezes aqueles ensinamentos, aquelas premissas, aquelas visões de homem vai entrando em choque, ou seja, vai entrando em conflito com a visão que a pessoa tem da fé dela. Então é como se fosse ela, a partir da fé dela, ter uma antropologia, né, específica, e quando ela se debruça para, de repente, escolher uma abordagem na qual tem que fazer estágio, ou para aprofundar na sua vida profissional, aquilo vai se chocando, como se fosse uma indo para um lado, uma indo para o outro. Então, é bem comum que muitos cristãos estejam aí, de uma certa forma, vivendo uma certa tensão. Mas o professor Martim ele traz no texto, né, dentro da perspectiva prática, que é a ideia de como distinguir o que é neurose, o que é pecado e o que é santidade. Ou seja, a gente está falando aqui de três palavrinhas que, de novo, a gente tem que estar dentro do campo cristão. Dentro de um cristão, ele olha para a neurose e pode ser que ele confunda com pecado. Né? E onde a santidade entra nessa história toda? Né? Então, essa questão, neurose, santidade e pecado, ela não é uma questão apenas, digamos assim, acadêmica e teórica. Ela vai ter necessariamente implicações clínicas, e não só clínicas, né? Clínicas, espirituais e antropológicas de maneira bem profunda. Né? Então,
O professor Martim Etcheverry vai examinar exatamente esse problema dentro desse texto, a partir do momento que o professor Martim Etcheverry estuda a obra do Rudolf Allers. Para quem não conhece, né, o Allers foi um médico, filósofo, né, vienense, que é um tomista, né, está aí dentro do século XX, né, um cara importante, tomista, que escreveu sobre caráter, escreveu sobre psicologia, foi um grande crítico do Freud, e que vale a pena a gente parar para ouvir, independente do fato do Adler não ser um autor, eu ia falar muito mencionado na academia, mas eu acho que ele é nada mencionado na academia, né? Então, o professor Martim Etcheverry, ele apresenta, né, essa questão e diz o seguinte aqui, né? Ele já mostra para a gente o seguinte, que um dos maiores problemas que um cristão, né, ele vai enfrentar quando começa a se internalizar no estudo do que é chamado de neurose é justamente o da relação entre o pecado e a neurose. E como isso ocorre no decorrer de uma vida santa. Então, para fazer, né, uma abordagem a esta questão que no primeiro momento não é simples, e na verdade ela não é uma questão simples mesmo, é uma questão complexa, e o nosso encontro de hoje não é para encerrar essa questão, é justamente para que a gente possa é, pensar um pouco, né? Refletir sobre esse tema, né? Perceber que há um espaço para pensar, né? Até porque o próprio professor Martim Etcheverry diz no texto que é uma solução ainda, uma questão ainda longe de uma solução definitiva. Ele não está fechando coisa, ele está trazendo uma abertura de pensamento, algo inclusive muito comum dentro dos cursos de psicologia, na verdade. Ou seja, a gente está dentro do curso de psicologia, não, estou trazendo essa questão aqui que não está fechada, ela está aberta, mas para vocês, alunos, né, pensarem também, colocarem no seu horizonte de estudo futuramente, eu estou fazendo a mesmíssima coisa aqui e, como eu falei, professor Martim Etcheverry, psicólogo Martim Etcheverry, já coloca de cara que é, essa questão está longe de uma solução definitiva e de um acordo geral. Inclusive, mesmo entre os psicólogos que são cristãos. Então, essa dinâmica tem inúmeros desacordos. Né? Então, a ideia aqui não é trazer uma visão ainda definitiva. E como eu falei, é trazer uma reflexão para todo mundo que se interessa em Rudolf Allers, em psicologia tomista e nesse tema neurose, pecado e santidade. E para responder, para dar uma resposta mais satisfatória para isso, aí é onde o professor Martim Etcheverry traz o Rudolf Allers para tentar trazer uma resposta para essa questão. Né? Então, a gente já consegue ver, né, essa honestidade intelectual muito comum no professor Martim Etcheverry e principalmente essa humildade dele, né, essa honestidade dele também mostra muito sobre a investigação que o texto propõe, né, para a gente. Então, a gente não está aqui diante de respostas fáceis, mas de uma busca séria. Até o professor Martim Etcheverry, um acadêmico, psicólogo seríssimo, né? Então ele está buscando uma dinâmica séria, ele quer entender qual é essa relação e busca o Wallace para isso, né? Então, como eu falei, é uma busca que não é brincadeira, que não é imposição, é simplesmente uma busca que tem um rigor filosófico, né? Que vai ter, inclusive, uma sensibilidade, né? Clínica, ou seja, uma sensibilidade prática da coisa, né? Então isso é um ponto importante. O Allers, né? Ele estudou com um professor de psicopatologia que se chama Kraepelin, né? E ele também dialogou muito com o Adler, que é o pai da psicologia individual. Depois ele se separa do Adler e ele também vai se aprofundando na escolástica, então ele tem um certo ele tem um doutorado, se eu não me engano, em filosofia tomista, em filosofia escolástica. Então, essa separação é interessante porque, apesar do Adler ser um autor muito importante para o professor Martin Etcheverry e também para o Allers, a separação do Allers em relação ao Adler é justamente porque no Adler não tinha uma perspectiva transcendente. Então, para quem conhece as obras do Adler, ele é muito concreto. Ele tem uma qualidade nisso. Mas essa concretude, ela não é tudo. E é como se o Adler estivesse querendo ir além e a obra do Adler fosse insuficiente. Né? O Adler,
ele é um autor, como eu já falei, muito crítico ao Freud, então ele não foi convencido pelas ideias freudianas, né? Então ele tem vários livros sobre isso, né? E ele também, quando ele separa das ideias freudianas, se separa do Adler, e quando ele se separa do Adler, ele vai junto com, se eu não me engano, um outro psiquiatra chamado Oswald Schwarz, né? Esse Schwarz se escreve um pouco complexo, aí é SCHWARZ, tá? Tem alguns escritos dele interessantes também sobre temas que o Adler também tratou, né, de algumas obras. E quando ele se separa junto com esse autor, ele também se separa junto com um jovem chamado Victor, Victor Frankl. Então ele também, essa separação vai essa galera aí. E essa separação se dá sobretudo, então Allers, Schwarz e Aller se separa sobretudo por conta dessa falta de perspectiva metafísica à psicologia individual. Ou seja, o Adler não dava uma perspectiva metafísica à sua psicologia, enquanto o Allers queria essa busca, né? Então ele via que ali, naquele mato, não ia sair coelho, então ele sai, ok? Então ele se afasta dessa teoria e do Adler também, né? Então, o ponto de partida da teoria do Rudolf Allers é o conceito de inautenticidade. Então, ao contrário do Freud, que busca causas, né, mecanicistas, e do próprio behaviorismo, que vai se limitar a reflexões observáveis, Allers, que seguiu muito de perto o Adler, como eu venho falando aqui até a separação, ele entende a neurose teologicamente. Tá? O que significa isso? Que o comportamento humano só pode ser compreendido a partir da finalidade que o move. Ou seja, a teleologia é isso, é esse estudo da finalidade. Então o Wallace tem isso muito centrado dentro da perspectiva do trabalho dele. Ou seja, que é uma perspectiva de Santo Tomás, né? Ou seja, um fim errado vai fazer com que todos os meios também caminhem de uma forma errada. Então, o Wallace vai distinguir três tipos de inautenticidade. Então, o primeiro tipo de inautenticidade que o Wallace vai falar é a inautenticidade da vivência. Então, essa inautenticidade acontece quando uma pessoa vive simultaneamente em direções contrárias, ok? Ou seja, em direções contraditórias. Então, como estudar, né? A pessoa está estudando enquanto pensa no fim de semana, né? E seria uma forma de inautenticidade para o Wallace. Segundo, é uma certa discrepância entre o ser da pessoa e seu comportamento ou a sua autoimagem. Então, pessoas que se apresentam como muito mais ou muito menos do que realmente são. Perceba que esses dois pontos, só que a gente já falou, a gente não precisa fazer grande esforço para lembrar da clínica, não é verdade? Isso está dentro da clínica, está dentro dos problemas que aparecem dentro da psicoterapia, ou seja, um sujeito que ele é uma espécie de contradição, ou um sujeito que se apresenta muito mais ou muito menos do que é. Né? E o terceiro ponto, e não menos importante, podemos até falar de o mais relevante, é a contradição entre o ser efetivo da pessoa e o que dela se exige. Ou seja, um não reconhecimento de sua condição concreta e única. Então, esses dois últimos são o que o professor Martim Etchevarria coloca dentro do texto, né, os que têm mais propriamente a ver com a ideia de neurose. Né? E para, né, essa perspectiva é onde elas vão estar no núcleo. Né? Então, junto com essa dinâmica de inautenticidade 2 e 3, vai somar o egocentrismo, que é a característica estrutural do neurótico. Né? Então, olha como o Wallace ele é iluminador, né? Ele é um autor iluminador. Ele vai trazendo essas respostas, né? Eu acho que ele até carrega essa perspectiva. Ele pega o melhor do Adler, eu acho. Eu acho que ele tem essa capacidade prática do Adler que faz com que as ideias dele sejam mais compreensíveis mesmo, né? Mas assim, mais fáceis da gente ouvir, ler e aquilo entrar, vamos dizer assim, né? Então, em uma certa altura do texto, se eu não me engano, na página 3 ou 4, acho que na página 3, é um texto bem pequeno, o Wallace, inclusive, vai dizer que
o neurótico se mantém em tão autoestima, olha a visão de si errada, né? Ou seja, excessiva, né? Embora exteriormente pareça o oposto, e ele mesmo acredite, né? Que apresenta para si ideias de vida que estão muito acima das suas possibilidades naturais, né? Então, todas as ações desse sujeito vão girar em torno desse objetivo final. E quando esse sujeito, né, ele considera a derrota possível, aí vai surgir a angústia e ele vai poder fugir do perigo de descobrir a sua fraqueza, né, em seu fracasso, e o que vai contradizer seu orgulho oculto. Então, o sujeito aqui ele reprime os conteúdos que podem mostrar a sua própria miséria. Não podemos, daqui a pouco eu vou falar sobre a ideia da soberba que vai aparecer aqui, mas a gente já consegue entender nesse trecho do Alice o quanto o sujeito não tem a humildade, né? Porque a humildade é um reconhecimento das próprias misérias. Aqui o sujeito ele quer fugir, né? Eu não quero nada que mostre que eu sou falho, que eu tenho defeito, etc, etc, etc. Né? Então olha como é uma situação de desordem, né? Então, o Wallace tem uma análise psicológica extremamente atual e necessária quando a gente quer estudar e conhecer o neurótico, né? Porque o neurótico, para ele, não é simplesmente fraco ou perturbado, né? Ele é, em certa medida, o prisioneiro de uma grandiosidade, digamos assim, secreta, que não consegue sustentar no contato com a realidade. Então, o mecanismo de repressão não serve para esconder desejos proibidos, segundo Wallace, né, como é em Freud, mas para proteger um orgulho inflado. Ou seja, olha como, no final das contas, o neurótico ele está em busca de uma proteção do próprio ego. Ou seja, ele está ali protegendo ele mesmo, não no melhor dos sentidos, né, mas no pior dos sentidos, que é justamente o que vai acontecendo, né, nessa falsidade existencial, né? Então, se a gente caminhar ainda nessa perspectiva da neurose, que é o tema central aqui, né, do texto do professor Martim Etivaria, e a gente vai pegar essa definição dada pelo Wallace, né, em relação à neurose, essa definição ela é clínica, ou seja, ela é prática, ela é da psicoterapia e ela é também filosófica. E quando eu falo que ela é clínica, ela é psicoterapêutica e ela é filosófica, isso de uma certa forma exprime o caráter do Wallace. O Wallace é um filósofo, a gente consegue vê-lo escrevendo dessa forma, mas ao mesmo tempo também é um autor de atendimento, é um autor de prática psicoterapêutica. Então, a linguagem dele consegue caminhar nesses dois lugares com uma certa excelência mesmo, né? Então, eu acho que isso que faz com que o trabalho do Wallace se torna tão profundo e tão fecundo para aqueles que querem estudar e aprofundar na própria psicologia, né, tomista, né? Então, né, a neurose, para ele, surge desse exagero, né? Desse exagero que ocorre na divergência que existe em toda a vida humana. Ou seja, da vontade de poder e da possibilidade de poder. Vocês entenderam o que eu acabei de falar aqui? Ou seja, é um resultado da situação puramente humana. Por quê? Porque a gente parte do princípio que isso constitui a natureza decaída. Ou seja, isso é de todos nós. Então essa definição que eu acabei de falar, ela precisa ser, né, digamos assim, meditada, focada aqui um pouquinho no nosso trabalho, né? Porque a neurose ela não é uma doença orgânica, né? E muito menos ela também não é um desvio comportamental. Ela é uma consequência da condição humana marcada pelo pecado original. Então todo ser humano nasce com alguma inferioridade, e isso não é exceção, é regra. A questão então é o que fazemos com ela. Então, para o Wallace, o desejo de superar essa inferioridade leva o homem a construir um projeto de vida. Né? O Adler, inclusive, chamava isso de diretriz orientadora, que pode tornar-se neurótico quando os meios e fins eles são escolhidos são totalmente fora das possibilidades reais da pessoa. Então, a neurose não é então uma doença do mesmo tipo das doenças orgânicas, mas
como diz o Echevarria nesse texto, é uma doença por analogia, né? Então, a causa, ela é o distúrbio das potências devido ao nascimento do homem com o pecado original. Então, isso implica algo clinicamente muito importante. Não há propensão específica para a neurose, mas todo homem é capaz de neurose. Então, não existe um tipo neurótico exclusivo, existe uma vulnerabilidade universal, né? E é aqui que dentro, se a gente pensar na psicologia tomista, é aqui que a psicologia tomista converge com a teologia, né? Por quê? A natureza ferida pelo pecado original é o substrato antropológico da neurose, né? Então olha como é interessante, porque eu falei agora há pouco que só o título desse texto, né, poderia dar alguns arrepios em algumas pessoas mais sensíveis, formadas em psicologia. Quando a gente fala de uma proximidade entre psicologia e teologia, e fala que o pecado original é o substrato antropológico da neurose, né, mas aqui a gente precisa estar aberto, como dentro da faculdade de psicologia tantas vezes eu ouvi, né, as multiplicidades dos saberes. Então, aqui eu peço novamente esse olhar, né? Vamos olhar para isso com essas multiplicidades de saberes, tanto na filosofia, tanto na teologia, para que a gente possa entender o pensamento do Wallace, né? Então, dentro dessa relação, né, neurose, pecado e santidade, a gente tem fronteiras que são delicadas, né? E que a análise do Wallace é importante, porque ele vai dar uma resposta para a gente entender melhor essa relação, né? A gente já entendeu que existe uma relação com o pecado original, né? Mas será que fica limitada ao pecado original? Ou seja, a ideia do título Neurose, Santidade e Pecado. Pecado é o pecado original somente? Ou vamos além? Né? É claro que para o Wallace, neurose, pecado e santidade não são realidades é, idênticas, obviamente que não. Mas elas não são completamente estranhas entre si. Então, claro, ser neurótico não é em si mesmo pecado. Mas a neurose é consequência do pecado. Seja do pecado original, seja dos pecados pessoais que vão gerar no sujeito disposições desordenadas no caráter. E aí, o orgulho, né, que o Wallace vai identificar como o núcleo do egocentrismo neurótico, é precisamente, aí vem Santo Tomás aparecendo, né, o pecado capital por excelência, né, aquele que Santo Tomás vai vincular, né, a raiz de todos os outros vícios. Então, entendemos aqui, né, ou seja, a neurose não é pecado, mas o pecado pode gerar essa neurose. Mas eu acho que essa vinculação entre a gente entender, né, é, essa perspectiva da neurose e do pecado, e aí tendo também o pecado, né, original, né, e entendendo que a neurose pode ser, consequência, né, é consequência do pecado, do original ou dos pecados pessoais, aonde entra então a santidade nessa história toda, né? Porque beleza, neurose e pecado, me parece que você que pode estar me assistindo aqui agora, isso pode ser algo ok. Ok, assim, da gente fazer certas conexões. Mas onde entra a santidade dentro do pensamento, né, do Wallace e por que que entra dentro dessa perspectiva, né? Então, alguns poderiam argumentar, e isso é extremamente comum dentro da faculdade, inclusive tem autores que escreveram, né, colocaram alguns santos dentro de livros específicos, que argumentaram que certos santos exibiram comportamentos que a psicologia classificaria como neuróticos. E para quem tem um pouquinho de experiência na faculdade, já passou em algum lugar, né? Santa Catarina de Sena, por exemplo, já é uma santa meio que classificada dessa forma, enfim. Mas o Wallace responde isso, né? O Wallace traz uma questão para isso, né? Então, o Wallace vai falar que, né, os estágios aparentemente neuróticos que são encontrados na vida de alguns santos não devem nos levar a concluir que a vida santa é uma atitude neurótica. E é aqui que para todo o pessoal, né? As pessoas param aqui. Ou seja, eles acham que a vida santa é uma atitude neurótica, né? E aí o Wallace vai continuar, ele vai falar assim, olha, ao olhar mais de perto essas vidas, vai se perceber que os episódios neuróticos nada mais são do que simples
episódios de certos períodos da vida, cuja superação sempre leva o homem a um nível superior de vida, né? E aí ele vai, inclusive, falar uma coisa que, assim, muitos psicólogos às vezes erram quando vai atender um paciente nessa estrutura, né? E ele vai falar o seguinte, né, que perfeitamente absurdo tentar explicar a noite escura, né, famosa aí, noite escura, né, explicitada pelo São João da Cruz, e outros fenômenos semelhantes, como neuróticos ou simplesmente naturais. Então, a conclusão de Allers, né, que a gente não pode esquecer nunca, né, é que a saúde mental, em sentido estrito, né, só pode encorajar com base em uma vida santa. Quem está falando isso não sou eu, é o Wallace. Né? Ou pelo menos, né, em uma vida que tende à santidade. E isso inverte a lógica comum. Não é a psicologia que define o limite superior da saúde mental, é a santidade. É o oposto. Né? Então, o santo, para o Wallace, em sentido estrito, está livre da neurose. Por quê? Porque está livre da rebelião contra a sua condição de criatura, ou seja, não tem orgulho. Pô. Né? Então, isso é espetacular. Né? Esse é um ponto espetacular que o Wallace traz, e vai lembrar para os desavisados, o Wallace não é, né, um padre, não é um sacerdote, é um psiquiatra analisando a perspectiva da neurose. Né? Por isso que tem a famosa frase do Wallace, que é: na margem da neurose, nada resta senão o santo. Dentro, então, dessa perspectiva, a gente pode se questionar, então, qual a relação entre direção espiritual e psicoterapia? Né? Há uma relação? São coisas completamente diferentes. É claro que, assim, quando a gente fala psicoterapia, né, a gente tem que pensar numa psicoterapia, no mínimo, que queira melhorar o paciente, né? Se a gente pensar numa psicoterapia que ela não tem esse objetivo, a tendência é que ela se afaste de uma perspectiva da direção espiritual. Até porque quando falamos de psicoterapia, a gente está falando de muita coisa, são muitas psicoterapias, né? São muitas formas de fazer, né? Então, há uma confluência necessária, né? Então, o Wallace, né, nos traz o Wallace nos traz uma reflexão, ou ativaria, né? Trazendo ali a partir do pensamento do Wallace, né? Que para o Wallace, ele não separa essas duas instâncias de uma forma radical. Antes, ele identifica uma confluência natural entre elas, ou seja, direção espiritual e psicoterapia, há uma certa confluência. Não são inimigos. Né? É claro que, como eu falei, vou repetir aqui para não. É qualquer psicoterapia? Não, obviamente que não. Né? E é claro que isso tem implicações, pensando em alguém que tenha uma visão, né, terapêutica, digamos assim, que no mínimo queira melhorar o paciente, entender isso modifica a forma de olhar para a própria profissão. Então, há pacientes que chegam ao consultório com um problema que é simultaneamente neurótico e moral, né? Desordens de caráter que envolvem tanto o psiquismo quanto a vida moral. Então, nesses casos, o Wallace propõe que uma abordagem puramente psicológica é insuficiente. Então, a terapia para ele deve preparar o terreno para que o paciente possa depois receber a direção espiritual. Isso, inclusive, é uma opinião que o padre Inácio Anderegg, né, compartilhando aqui brevemente, uma vez eu tomei um café da manhã com ele, e ele falou isso. Ele falou, a psicoterapia deveria preparar o paciente para a direção espiritual. Né? Então, é bem interessante ver como essas coisas se unem e não como as coisas se separam. É claro que a gente consegue visualizar hoje uma psicologia separada, uma psicoterapia separada disso, porque a própria psicologia ela meio que se rebelou, né? É como se a psicologia, de maneira geral, ela fosse neurótica, né? Se rebelou, não sabe seu próprio tamanho, não precisa da filosofia, não precisa da teologia, é como se a própria base da construção da psicologia moderna fosse meio neurótica, né? No final das contas, né? E o Echevarria, ele vai dizer nesse texto, né, que uma liderança compreensiva, amorosa, respeitosa, paciente e puramente religiosa das almas pode corrigir tanto o comportamento religioso quanto o neurótico. Por quê? Porque tal influência, na verdade, trata do problema mais central de todos.
seja, se a gente está pensando nessa neurose como esse eixo, toda essa dinâmica que envolve a direção espiritual também ataca essa neurose, né? É claro que nem todos os homens estão, né, nessa posição de compreender, né, esses problemas. Ou seja, que a direção espiritual vai ajudar. Então, nesses casos, é necessário, né, o Chivaria usa, né, uma necessária obra dolorosa de ilustração e educação para conduzir a esses homens a um ponto em que já seja possível discutir esse problema. Ou seja, uma psicoterapia sistemática é absolutamente necessária. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: há homens que a só direção espiritual resolve ele. Outros vão ter que passar por um processo psicoterapêutico, que ele coloca aqui até num processo de, né, doloroso, né, educativo, ou seja, uma psico-reeducação para que o sujeito, né, consiga chegar até lá, né? Então, a psicoterapia, dentro deste modelo analisado pelo Echevarria, analisando o pensamento do Wallace, não compete com a direção espiritual. Ela antecede a direção espiritual e prepara para a direção espiritual. Então, ela remove os obstáculos neuróticos que impedem a pessoa de se dispor genuamente à graça. E a direção espiritual conduz o indivíduo à única saúde que é verdadeiramente plena, a santidade. Olha que ponto, né? Perceba que essa matemática ela vai fluindo de forma muito natural, né? Para o Wallace isso era muito natural. Não, uma coisa não atrapalha a outra, uma coisa vai estar junto da outra, né? Então, para qualquer psicólogo, qualquer estudante de psicologia, qualquer psicoterapeuta que queira estudar, que queira se aprofundar e fazer da sua profissão uma profissão que esteja conectada com a tradição tomista, isso então significa que o trabalho clínico tem uma dignidade particular. Nunca poderá ser o famoso apenas aliviar o sofrimento ou um ajuste comportamental, mas uma participação no processo pelo qual uma pessoa vai gradualmente se tornando mais autêntica. Ó, lembra que o início dessa aula foi da inautenticidade, né? Ou seja, ela vai se tornando mais autêntica, mais livre da rebelião, que pode ser até inconsciente, contra a sua própria condição de criatura e, portanto, mais capaz de acolher o que Deus lhe propõe. Ou seja, o que o Wallace está fazendo aqui, nesse breve texto, é uma psicologia à altura do homem. Olha que interessante. Porque quando a gente pensa numa psicologia que se concentra única e exclusivamente no comportamento, ela não faz uma psicologia à altura do homem. Quando a gente pensa numa psicologia que ela se concentra única e exclusivamente naquilo que ela pode ver, né, naquilo que é evidente, ela não faz uma psicologia à altura do homem. Não quer dizer que não tenha coisas que possam ser boas dentro desse caminho, mas que não está à altura do homem, né? Então, olha como se a gente pensar, não vou falar a gente, vou falar da minha experiência. Se eu pensar na minha experiência com a faculdade de psicologia, é como se eu passasse 5 anos ouvindo diversas psicologias que não estão à altura do homem, né? Porque reduzem ele sempre a um ponto específico. Então, onde está a psicologia à altura do homem? Né? Para o Wallace, é exatamente o que é o tema dessa aula. Né? Então, é a altura, e estar à altura do homem é também entender que precisa estar à altura da complexidade humana. Então, essa psicoterapia, essa psicologia que o Wallace traz e o professor Martinho Echevarria observa dentro desse texto, vai se recusar ao reducionismo freudiano, né, que vai dissolver, né, a moral na dinâmica dos instintos, recusa também os reducionismos comportamentais, que vai ignorar a intencionalidade, o sentido da ação, né? Então, em seu lugar, o Wallace propõe uma visão em que o homem é compreendido a partir da sua finalidade e em que a sua saúde psicológica não pode estar separada da ordenação ao bem verdadeiro. Então, a neurose, nesse enquadramento, é consequência da natureza ferida manifesta no orgulho e na inautenticidade. O pecado entra como? O pecado, então, agrava isso. E a santidade? A santidade, a entrega plena e autêntica condição de criatura amada, é o único ponto além da neurose. Então, para o Wallace, o trabalho psicoterapêutico
portanto, quando fundamentado nesses princípios, participa de algo muito maior do que uma simples gestão de sintomas. Participa da restauração da dignidade humana. Olha que ponto. E por isso, né, já a gente indo para o nosso final, né, estamos vendo o tempo aqui ainda, né, então o Echevarria vai trazer isso, né, vai trazer isso no texto ali mais no final, acho que é bem na última, bem no final aqui, bem no último parágrafo, o, o Echevarria vai trazer para a gente que a direção espiritual é uma continuação natural da psicoterapia, que tenta guiar, né, o paciente no caminho para um estado superior de vida, o único estado que está além da neurose. Então, o que eu posso dizer? O que eu posso dizer é que essa visão, né, esteja no horizonte de cada profissional que queira, né, fazer do seu processo psicoterapêutico um processo de melhora efetiva. Então, entender esse pequeno texto do Wallace aqui, do Martin Etcheverry, né, trazendo o pensamento do Wallace, é bem interessante, porque traz pra gente essa ideia da inautenticidade, a ideia do pecado, a ideia da santidade, e mostra como uma psicoterapia tem que estar à altura do homem.